que é a felicidade para Epicuro, senão o equacionamento entre o prazer e a dor? Epicuro entende que é fundamental para viver bem e ser feliz manter um equilíbrio entre as experiências prazerosas e as experiências dolorosas, de tal modo que essa balança entre prazer e dor, ela não pode ficar desequilibrada. A dor não deve se sobrepor ao prazer. É importante dizer que prazer para Epicuro não faz referência aos prazeres vulgares, aos prazeres corporais. Aqui ele faz referência, sim, aos prazeres do sábio, o prazer do justo meio, do bom senso, do equilíbrio. Epicuro entende que o prazer é importante para que o homem possa viver bem e ser feliz, mas o prazer não deve ser tomado em demasia, em excesso, porque ele se torna prejudicial. Portanto, para você viver bem, é fundamental conseguir qualificar os desejos, porque há desejos que são naturais e que propiciam uma vida feliz, mas outros desejos não são naturais e podem se tornar ainda prejudiciais. Epicuro classificou 3 tipos de desejo. Para ele, há um tipo específico de desejo que ele chama de desejos naturais e necessários. O que são os desejos naturais e necessários? São todos aqueles desejos que são fundamentais para a manutenção da vida. Por exemplo, é natural e é necessário a alimentação, é natural e é necessário a bebida, é natural e é necessário a casa, nós precisamos de um abrigo, é um desejo natural e necessário se vestir, é natural e é necessário ter amigos. Epicuro, inclusive, fala muito sobre a importância da amizade. É natural e é necessário dormir, descansar. É natural e é necessário ter relações afetivas. Veja, esses são desejos naturais e necessários que você deve buscar. Perceba que esses desejos são simples, estão ligados à vida, estão ao alcance de todos. Agora, há um segundo tipo de desejo que Epicuro chama de desejos naturais e não necessários. Então, veja, o primeiro tipo de desejo são os desejos naturais e necessários. O segundo grupo ele denomina de naturais e não necessários, que seria justamente o excesso de desejo, o excesso daqueles elementos que nós vimos anteriormente. Um exemplo, nós precisamos comer, sim, mas nós não precisamos comer em excesso. Nós precisamos beber, sim, mas nós não precisamos beber os vinhos mais caros. Não precisamos comer as refeições mais sofisticadas. O excesso é prejudicial, o excesso não é necessário. Nós precisamos nos vestir, é um desejo natural e necessário, mas nós não precisamos usar as roupas das melhores grifes. Nós precisamos de uma casa, mas não precisamos de um palácio. Todo excesso gera cansaço, todo excesso gera peso, todo excesso gera sofrimento. Portanto, uma vida simples é uma vida mais feliz. Mas há ainda um terceiro grupo de desejos. São os desejos não naturais e não necessários. Esses são os piores de todos. Os desejos não naturais e não necessários são o excesso dos excessos. Não é natural e não é necessário querer ser eternamente jovem. Sabe aquela pessoa que não aceita a idade que tem, que não quer envelhecer? Veja, esse desejo de querer ser eternamente jovem não é natural e não é necessário. Assim como não é natural e não é necessário desejar viver eternamente, temer a morte a ponto de querer superá-la e se perpetuar na vida. Isso não é natural, isso não é necessário. Portanto, um exercício muito interessante que nós podemos fazer é justamente tentar identificar no nosso dia a dia quais desejos que nós temos que são naturais e necessários, que são naturais e não necessários, ou que são não naturais
e não necessários. Ainda, o Epicuro, ele nos apresenta três dicas para uma vida feliz. Anotem aí, 3 sugestões de Epicuro para que você possa viver bem e ser feliz. A primeira sugestão do Epicuro consiste em cultivar a liberdade. Se você deseja viver bem, se você deseja ser feliz, é condição para a felicidade a liberdade. E o que é liberdade? Veja, liberdade não se confunde com libertinagem. Liberdade é uma liberdade consciente, com responsabilidade. O que é que mais nos priva da liberdade? Senão os medos. Os medos têm o poder de nos roubar a liberdade. E veja que o medo, em geral, é fruto da ignorância. Veja que o medo, em geral, é fruto da falta de conhecimento. Portanto, o conhecimento, a reflexão racional pode nos ajudar a superar os medos e, assim, nos garantir a liberdade. Comece a perceber que boa parte dos medos que você tem, que te privam da liberdade, não passam de ilusão. Muitos dos medos que nós temos são irracionais. Liberte-se deles. Segunda dica do Epicuro para viver bem e ser feliz consiste em ter amigos. Amor, filia. Ter amigos. O homem é um animal gregário, nasceu para viver com outros seres humanos. Portanto, é fundamental ter boas relações de amizade, estabelecer laços afetivos e efetivos, para que você possa, em qualquer momento da sua vida, saber que você tem alguém com quem pode contar. Aqui o mais importante não é a quantidade de amigos, e sim a qualidade dessas relações. Por fim, mas não menos importante, terceira dica do Epicuro para uma vida feliz consiste em fazer filosofia. Todos deveriam fazer filosofia. Veja, não se trata de fazer um curso de filosofia, mas se trata de ter uma vida autoanalisada. Fazer filosofia é isso, é pensar, repensar, rever as escolhas que nós fizemos, reorientar a vida. Fazer filosofia é uma experiência terapêutica que nos ajuda a pensar bem, pensar de forma correta. E a partir de um pensamento correto, nós passamos a viver bem. Uma frase que resume bem essa ideia é: pensar bem faz bem.